Fala, meus queridos! Como é que estamos? Professor André aqui na área. Mais uma aulinha aqui sobre as razões trigonométricas, né? Como eu já tinha comentado com vocês, nas semanas anteriores, nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre lei de seno, lei de cosseno. Já chegamos a falar das razões trigonométricas. Vamos aprofundar, vamos fazer uma revisão sobre essa parte das razões trigonométricas, que é um tema muito importante. Toda vez que a gente vai entrar na temática das razões trigonométricas, né? O que é que eu tenho que lembrar para vocês? Que o nosso objeto de conhecimento são as razões trigonométricas, que é o seno, cosseno e a tangente. E o objetivo é compreender as relações fundamentais da trigonometria, com muitas resoluções de questões e umas questõezinhas aí para casa também. Agora, quando a gente vai entrar nas razões trigonométricas, né? Nós temos as três relações fundamentais. Professor, mas quem são essas três relações fundamentais? É o seno, o cosseno e a tangente. Agora, antes de a gente falar das definições, né, dessas três razões trigonométricas, primeiro você tem que conhecer quem? Os elementos básicos de um triângulo. Todo triângulo, ele tem dois catetos e uma hipotenusa. Professor, mas ele tem dois catetos, mas ele tem um cateto oposto e tem um cateto adjacente. Verdade. Mas esse cateto oposto e adjacente, ele muda dependendo de qual ângulo ele está se referindo. Observa aqui no triângulo, em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é o lado AB e o cateto adjacente é o lado AC. A hipotenusa aqui nunca muda, é o maior lado do triângulo retângulo e sempre está na frente do ângulo de 90 graus. Pessoal, o que é seno? Qual a definição de seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual a definição de cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? E nós temos uma regrinha prática, vou falar para vocês aqui, que é o famoso socator, que você já sabe, né? Sei que são nossos alunos aqui já sabem como é que a gente memoriza essas razões trigonométricas. Pessoal, o que você estava querendo dizer? Essa daqui, que é o nosso socator. Isto daqui que você jamais pode esquecer. O que é o seno? Esse S é o seno. É o oposto sobre a hipotenusa. Esse C é o cosseno. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último é a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E diz assim, bora aplicar essas razões trigonométricas. Uma rampa, ela tem 10 metros de comprimento. E ela faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Como vocês podem observar aqui, eu quero saber o valorzinho de x. Uma pessoa, ela sobe a rampa inteira, eleva-se verticalmente a quantos metros? Aqui é que nós vamos aplicar, saber qual a razão trigonométrica nós vamos usar. O x, ele é o cateto oposto, em relação a 15 graus. E o 10 é a hipotenusa. Então, eu vou usar quem? Seno de 15. E é igual a x sobre 10. Seno de 15 é igual a 0,26, que é igual a x sobre 10. Fazendo os meios pelos extremos, x é igual
a 2,6 metros. Esse é o valorzinho de x. Agora, gente, no triângulo retângulo, além das razões trigonométricas, nós também podemos usar o que? O teorema de Pitágoras. Professor, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Observa que esse triângulo retângulo, I ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Beleza? E bora aqui partir, vamos aqui revisar, vamos aqui resolver muitas questões envolvendo a parte aqui das razões trigonométricas. Gente, observa aqui, ó. Uma pipa, ela é presa a um fio que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é de 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Portanto, esse x, ele é o que em relação a esses 45 graus? O x é o cateto oposto. E o 80 é a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que eu vou usar? É o seno. Aí fica seno de 45 é igual a x sobre 80. Professor, mas a questão não me deu nada sobre o seno de 45. É porque nós temos o quê? Obrigação de saber. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 80. Simplificando o 2 com esse 80, aqui fica 1 e aqui fica 40. Fazendo os meios pelos extremos, o x é igual a 40 raiz de 2 metros. Esse é o valorzinho da altura da pipa em relação ao solo. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Uma rampa, ela tem 10 metros de comprimento. Ela faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? Beleza? Então, o que é que nós temos que observar aqui? Qual é o ângulo, na verdade, né? Que ângulo é esse que nós vamos ter que utilizar? Qual a razão trigonométrica? O x, gente, o x ele é o quê em relação a esse 15 graus? Ele é o cateto oposto. E o 10? Esse 10 é a hipotenusa. Então, nós vamos usar o quê? Seno de 15, que é igual a x sobre 10. Que é o oposto sobre a hipotenusa. Seno de 15 a questão me deu ali, que é 0,26, que é igual a x sobre 10. Fazendo os meios pelos extremos, x é igual a 2,6 metros, que vai ser a altura dessa rampa. Professor, e a questão ela fornece outros dados, o cosseno de 15, a tangente de 15. A gente não usa, não. A gente, tipo, é para saber, lá na questão, qual que você vai usar. Porque se botar só um, fica muito na cara, fica muito óbvio.
saber qual a razão trigonométrica que você vai usar. Próximo. Qual é a largura do rio representado pela figura abaixo? Tante, primeiro, o que é que você tem que observar? Lembrando aqui do soca à toa. Professor, o que é o soca à toa? É qual a razão trigonométrica que você vai usar. Então, na hora que você vê o triângulo retângulo, ele te der algum ângulo lá na questão, você tem que identificar os elementos básicos lá do triângulo, que são os catetos e a hipotenusa. Esse A, ele é o cateto oposto. Mas por quê, professor? Porque ele está na frente do ângulo de 53 graus. E esse 50 é o cateto adjacente. Cateto oposto e adjacente, o que é que nós vamos usar? Tangente. Fica tangente de 53 é igual o oposto sobre a hipotenusa, que é o 50. Tangente de 53 é 1,32. Que é igual a A sobre 50. Fazendo os meios pelos extremos, quem vai ser o A? 1,32 vezes 50. Efetuando esse produto, 1,32 vezes 50, que isso aqui é igual a 66 metros. Que é a largura desse rio. Então, não esquece. Pessoal, eu só catou o que é? Por que eu usei a tangente? O oposto e o adjacente é a definição de tangente. Questão 7. O topo de uma encosta, o ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo, a uma encosta que é de 60 graus. Sabendo que a árvore está distante 50 metros da base da encosta. Então, observa aqui, né? A árvore está a 50 metros da base da encosta. Ele quer saber a medida que deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore. Então, ele quer saber o valorzinho de X aí, né? Que é esse cabo de aço. Ele só mediu esse ângulo de 60 graus e esses 50 metros. Gente, primeiro, esses 50 metros é alguma coisa em relação a esses 60 graus. Ele é o quê? O cateto adjacente. E o X é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente vai usar o quê? Cosseno. Cosseno de quanto? Cosseno de 60. Então, fica cosseno de 60 é igual a 50 sobre X. Pessoal, mas a questão não me deu nenhuma informação sobre o cosseno de 60. Gente, o cosseno de 60, lá na tabelinha dos ângulos notáveis, ele é igual a 1/2 e é igual a 50 sobre X. Fazendo os meios pelos extremos, X igual a 100 metros.
Beleza? Essa é a medida desse cabo de aço. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Olha aqui que questão interessante. Observe que a questão me deu seno de 30 e ela me deu também a tangente de 30. Só eu vou usar os dois ou vou usar só um? Depende. Tem questão que tu usa só um, tem questão que tu usa os dois, né? Então, depende lá do contexto da questão. Então, bora primeiro descobrir o valorzinho do A. Gente, esse 10 em relação ao 30 graus, ele é o cateto oposto. E o A é a nossa hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, quem é? É o seno. Fica seno de 30 é igual a 10 sobre o A. Seno de 30 é igual a 0,5, que é igual a 10 sobre o A. Fazendo os meios pelos extremos, o valorzinho da medida de A é 10 dividido por 0,5. Beleza? E esse A é igual a 20. Beleza, o A é igual a 20. Agora vamos descobrir o valorzinho de C. O C, qual é a razão trigonométrica nós vamos usar agora? Dá para fazer vários também, né? Dá para usar Pitágoras, usar o cosseno também. E dá para a gente usar a tangente. Mas por quê, professor? Porque a tangente de 30, o que é a tangente de 30? Vai ser o quê? Cateto oposto, que é o 10, sobre o cateto adjacente, que a gente está querendo descobrir, que é o C. Tangente de 30, questão nos forneceu, que é 0,57, que é um valor aproximado. Isso aqui é igual a 10 sobre C. Quanto é que vale o C? 10 dividido por 0,57. 10 dividido por 0,57 dá aproximadamente 17,54. É o valor aproximado para esse lado aí, C. Beleza? Próxima questão. Observa que nessas questões aí, ó, ele dá seno, dá o cosseno, dá a tangente desses ângulos aí. Então, como já disse, tem questões que a gente usa só um, tem questões que a gente pode usar dois ou até mais, né? Uma escada, ela está apoiada em uma parede, no ponto que dista 8 metros do solo. Ele está apoiado, né? E está 8 metros do solo. O apoio dela está lá em cima, né? Como você pode observar na figura. Está uma distância lá do solo, lá do chão. Que esse 8, na verdade, ele está bem aqui, ó. Verdade? Que é o do apoio lá da escada até o solo. A que distância do prédio está o pé da escada? Então, daqui, ó, para cá, é exatamente essa distância que ele está atrás. Que é do solo, né, do pé da escada, na verdade, até o prédio. Se ele quiser saber o tamanho da escada, aí seria, no caso, a hipotenusa desse triângulo aí, né? Então, bora saber qual a razão trigonométrica nós vamos usar. Esse x que a gente está atrás dele é o cateto oposto em relação ao 21 graus. E o 8 é o cateto adjacente.
que fica tangente de 21 é igual a x sobre 8. Pessoal, a tangente de 21, a questão me deu ali, ó. 0,38 é igual a x sobre 8. Fazendo os meios pelos extremos, quanto é que vale o x? 0,38 vezes 8. 0,38 vezes 8, que dá 3,04 metros. Essa distância aí até o prédio. Olha aí, agora ele fez a pergunta aqui, né? Ele quer saber qual que é o comprimento da escada. Então, aqui, como eu disse, né? É 8 metros. Eu vou chamar o comprimento da escada de Y. O pessoal poderia pegar aquela informação também, lá que eu descobri, poderia também. Que a gente tinha, no caso, da outra razão trigonométrica. Pessoal, esse 8 é o quê? Como a gente acabou de falar, o cateto adjacente em relação ao ângulo de 21 graus. E esse Y, que é o comprimento da escada, é a hipotenusa, porque está na frente do ângulo de 90 graus. Cateto adjacente e a hipotenusa, qual que é a razão trigonométrica que eu uso? É o cosseno. Cosseno de 21 é igual a 8 sobre y. Quanto é o cosseno de 21? A questão me deu ali, ó. 0,9. E é igual a 8 sobre y. Fazendo os meios pelos extremos, o y é 8 dividido por 0,9. 8 dividido por 0,9, que dá aproximadamente 8,8 metros. metros é aproximadamente o tamanho, é o comprimento dessa escada. Agora, bora lá, né? Questão 10. Numa pousada isolada, instalada na floresta, um lampião está suspenso na parede, conforme a figura a seguir. Olha, me deu tudo aí, né? O seno de 30, cosseno de 30. E a tangente de 30. Primeira coisa, ele quer saber a medida da hipotenusa, não é verdade? A hipotenusa, todos nós sabemos, é o que está onde? Na frente do ângulo de 90 graus. Que eu vou chamar aí de Y. Bora primeiro descobrir a medida dessa hipotenusa. Gente, o 60, ele é o cateto oposto em relação a esse 30. E o Y é a hipotenusa. Aí nós vamos usar o quê? Oposto e a hipotenusa, nós vamos usar o quê? O seno. Fica seno de 30 é igual a 60 sobre
Y. Seno de 30 a questão me deu, mas nós também temos a obrigação de saber. Seno de 30 é 1/2, que é 0,5, como a questão me deu ali. 0,5 é 60 sobre Y. Quem vai ser esse Y? 60 dividido por 0,5, que dá 120 centímetros. Beleza? Show de bola até aí, né? Eu sou mais de 120. Ou a letra C ou a letra D. Beleza. Agora, como é que eu vou descobrir esse ângulo X? A gente falou até no comecinho lá da aula. E todos nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? É igual a 180. Então, X mais 30 mais 90, isso aqui tem que ser igual a quanto? 180 graus. Aí fica X mais 120 é igual a 180 graus. O ângulozinho X, ele vale 60 graus. Então, gente, bora lá. A hipotenusa vale quanto? 120. E o ângulozinho X, ele mede 60 graus. 120 e 60 está na letra D de dado. Próxima questão. Qual é a altura do poste representado pela figura? Então, observe que ele me deu esses ângulos aí, novamente. Seno, cosseno e a tangente de 37 graus. Para quê? Para saber qual é a razão trigonométrica que você vai usar. Professor, eu sempre me confundo, eu vejo lá na questão, eu fico em dúvida qual a razão trigonométrica que eu vou usar. Então, a partir dessas aulas aqui de hoje, você não é mais para você ter dúvida em qual razão trigonométrica você vai usar. Então, lembra de quem? Lembra do ó, só catoa. Só o que é que significa de novo isso aqui? Só catoa é para tu lembrar as definições de quem? Do seno, cosseno e a tangente. Só o que é o seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o S ali no comecinho. E o C é o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o T é a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui não muda, é a nossa hipotenusa. Lembra qual é o ângulo que nós estamos se referindo em relação a esse ângulo de 37 graus. Hipotenusa não muda. Professor, mas esse H quem é? Esse H é o cateto oposto em relação a 37. Qual é? Olhando ali na nossa frasezinha ali, a razão que é cateto oposto e hipotenusa. É o seno. Então fica o seno de 37 é igual cateto oposto, que é o H, e a hipotenusa, que é 10. Seno de 37 dá 0,60, que é igual a H sobre 10. Fazendo os meios pelos extremos, quanto é que vale a altura desse poste? É igual a 0,60
vezes 10. Que a altura aí do poste equivale a 6 metros. Ah, professor, agora, depois desse macete aí mais uma vez, agora eu mato as questões aí de razões trigonométricas. É só fazer isso aí, é só identificar quem são os elementos e saber qual a razão trigonométrica que você vai usar. Questão 12. Agora, professor, uma questão, quando ele não me dá a figurazinha, eu sinto um pouco de dificuldade. E essas questões, quando caem no Enem e nos vestibulares, elas já têm um grau de dificuldade maior. Por quê? Exatamente porque o aluno tem que imaginar a figura, tem que colocar, no caso, tiver ângulo, tiver algumas medidas, nos locais adequados. Porque, meu amigo, senão já era. Faz errado. Bora lá. Uma escada de pedreiro é 10 metros, é o tamanho da escada, né? Ela está apoiada numa parede e forma com o solo um ângulo de 40 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Bora imaginar aqui, né? Nós temos aqui a parede. Nós temos aqui a parede. E aqui está a nossa escadinha. Beleza? Está aqui a nossa escada. E a questão me deu o quê? A questão me deu o tamanho dessa escada, que é de 10 metros. E, olha aqui, ó, ela forma com o solo, lá no chão, né, na verdade, ela forma um ângulo de 40 graus. Então, esse ângulo aqui, eu vou até destacar, ele vale bem aqui, ó, é esse ângulo que essa escada forma com o solo, não esquece disso aí, forma um ângulo de 40 graus. Beleza, professor? Beleza. E ele quer saber na questão qual a altura atingida pelo ponto mais alto da escada. É exatamente isso aqui que ela quer descobrir. É a altura onde a escada está apoiada. Porque vai lá do ponto da parede até o chão. Beleza? Agora, depois daí tudo bem até aí. Conseguimos montar o desenho aí da questão. Agora, nós temos que identificar nessa questão quem é os elementos básicos. Quando eu falo elementos básicos, em relação a catetos, hipotenusa. Então, bora identificar aqui, ó. Esse 10, o que é esse 10 no meu triângulo aqui? Anota aí. Esse 10 é a hipotenusa. E esse x que nós estamos atrás dele é o cateto oposto. E isso, lembrando, em relação ao ângulo de 40 graus. Agora, qual é a razão trigonométrica que tem um cateto oposto e a hipotenusa? É o seno de 40, que é igual ao cateto oposto, que é o x, e a hipotenusa, que é o 10. Quanto que é o seno de 40? Seno de 40 onde? A questão me deu lá, que é 0,64. É igual a x sobre 10. Fazendo os meios pelos extremos, x é igual a 10 vezes 0,64. X
é igual a 6,4 metros, que é o tamanho que está lá no tobozinho lá da escada. Com certeza aí é a letra B de bola. Então, observa aí, né, que nessa questão tivemos que montar, fazer um esboço aí do desenho e depois nós identificarmos quem são esses elementos básicos. Porque assim, ó, se tu coloca esse 40 lá em cima, por exemplo, tu coloca ele no lugar errado, tu ia usar o cosseno. Porque o 40, se estivesse lá em cima, o x seria o cateto adjacente. Então, tu ia usar outra razão trigonométrica. Outra coisa, vamos supor que tu botasse o x lá embaixo e o 10 tu falasse que era no lugar do x. Tu usaria a tangente. Então, se você identifica os elementos errados lá no triângulo retângulo, você erra a questão. Bora aqui para a próxima. Olha aqui essa próxima questão. No exercício de tiro, o alvo se encontra numa parede cuja base está situada a 20 metros do atirador. Vocês podem observar aí na figura. Sabendo que o atirador vê o alvo sob um ângulo de 10 graus em relação à horizontal, calcule a distância que o alvo se encontra do chão. A distância que o alvo se encontra do chão. É exatamente essa distânciazinha aqui que ele quer saber. Que aqui, logicamente, forma o quê? Um ângulo de 90 graus. Agora, o que foi que eu disse para vocês? O x, ele é o quê, professor? Esse x em relação ao 10 graus. Ele é o cateto oposto. E o 20, ele é o quê? Cateto adjacente. Isso, lembrando que é em relação a esse ângulo aí de 10 graus. Qual a razão trigonométrica tem cateto oposto e adjacente? Eu vou ter que lembrar de quem? Socatoa. E, logicamente, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fica a tangente de 10 é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 20. A tangente de 10, a questão me deu ali, que é 0,18, que é igual a x sobre 20. Fazendo os meios pelos extremos, quanto é que dá o valorzinho aqui de x? X é 20 vezes 0,18. Quanto é que dá esse produto aí? 20 vezes 0,18. X é igual a 3,6 metros. Que com certeza aí está na letra B de bola. Outra coisa, se você, como eu já disse, vou ficar repetindo isso para vocês. Se você botasse o x lá naquele outro lado, ele seria a hipotenusa. Você não ia mais usar a tangente. Você ia usar, no caso, era o cosseno de 10. Ia botar outro valor, ia botar 0,98. Então, como eu já disse, se você posiciona, se você identifica elementos errados lá no seu triângulo, você vai usar outra razão trigonométrica. Então, na hora que tu vê uma questão de triângulo, retângulo, a maioria dos casos que é, na hora que te der um ângulo, o professor geralmente sai por razão trigonométrica, verdade. Mas também dá para a gente aplicar o teorema de Pitágoras, dependendo das questões. E
tem outro tópicozinho também, que é as relações métricas no triângulo retângulo. Dá para sair por esses três aí. Só que quando o triângulo ele não for retângulo, é aquele que a gente já falou com vocês, chamados triângulos quaisquer, que a gente aplica aquelas duas leis. Quais são as duas leis? Lei do seno e a lei dos cosseno. Que elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de triângulo. E ficou para vocês aqui, para vocês aí debaterem aí em casa, essas duas questõezinhas. E nessa primeira questão, ele quer saber o comprimento da sombra projetada por um poste de 100 metros de altura, no instante que os raios solares que incidem sobre ele formam com o solo horizontal um ângulo de 60 graus. Então, a gente olha um pouco parecida com aquela questão que a gente teve que montar o desenho lá, a escada lá na parede. Então, é bem parecido o raciocínio dessa questão. Nessa segunda questão, de um ponto A, um agrimensor enxerga o topo T de um morro conforme um ângulo de 45 graus. Ao se aproximar 100 metros do morro, ele passa a ver o topo T conforme um ângulo de 60 graus. E ele quer saber a altura desse morro. Então, de novo, você tem que imaginar o desenho, fazer o esboço desse desenho com essa trajetória que ele percorreu em 100 metros, né? Estava vendo de um ângulo de 45, começou a andar 100 metros e começou a ver o topo sob outro ângulo de 60 graus. Então, esse tipo de questão, o Enem também cobra muito. Por quê? Ele te exige os conhecimentos, logicamente, de geometria, claramente, para tu imaginar. Só dá para fazer um desenho, é mais fácil você errar, se você não imaginar, se você não fizer o esboço aí do desenho. Então, o mais correto, na verdade, é você fazer o esboço aí do desenho, o esboço do desenho da questão. E para fechar aí com chave de ouro, para vocês não esquecerem, na hora que tu vê uma questão envolvendo a parte de razões trigonométricas, lembra da palavrinha soca à toa, que é o seno, cosseno e a tangente. Agora, todo triângulo retângulo, ele tem o quê? 2 catetos e uma hipotenusa. Professor, quem é que nunca muda no triângulo retângulo? É a hipotenusa, porque está na frente do ângulo de 90 graus. Os catetos, eles podem ser oposto ou ele pode ser adjacente. Mas por que você fala ou? Porque depende do ângulo que eu estou me referindo. Então, dependendo do ângulo lá, ele pode ser oposto ou ele pode ser adjacente. E também, no nosso triângulo retângulo, nós temos o famoso teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, leve isso aí para casa, que dá para você responder tranquilamente a atividade de casa. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.